Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Ângela de Santana e aqui você tem casos criminais o tempo todo. Neste vídeo, você vai ver o caso de Chandler Michael Henderson, um garoto de 23 anos que assassinou o seu pai, Bart Halverson, e a sua mãe, Krista Halverson, numa armadilha macabra e cruel. Além de assassinar os pais, ele os desmembrou e espalhou as partes pela mata. Ele mentiu descaradamente para a polícia e para a família toda. Ele contou que os pais deles tinham viajado para passar o feriado, que caiu num fim de semana, e que ainda não tinha voltado. Gente, eu sou mãe e sou avó, e um caso desse me deixa perplexa, porque o que fazer numa situação dessa? Uma família, pai, mãe, que cuida, que trabalha, que leva comida para dentro de casa. Mas eu não estou falando, não é de bens materiais. O que será que está faltando? Ou está sobrando? Será que os filhos estão tendo muito em excesso? Materialismo, pouca espiritualidade? Ou a maldade já vem com eles? Não tem como você educar o mal, né? Mas antes de entrar no detalhe desse crime horroroso, gente, eu quero ter aquela conversa que a gente tem sempre, né? Agradecer você que já se inscreveu no canal e que me assiste sempre. Muito obrigada. E convidar você que está aí me assistindo a se inscrever no canal, a deixar o seu gostei. Isso, gente, não custa nada para você e vai assim ser é importantíssimo para o canal, porque isso vai ajudar o canal a crescer, sua inscrição, o seu gostei, os seus comentários, o nosso entrosamento. Então é isso. Muito obrigada. Então vamos ao caso, né? Este crime ocorreu na cidade de Windsor, no estado de Wisconsin. Bart Halderson, 50 anos de idade, e Krista Halderson, 53 anos de idade, casados, felizes, apaixonados. Tiveram dois filhos, o Michel, mais velho, tinha 24 anos, já tinha feito faculdade, já tinha terminado, já tinha formado em tecnologia, ele já estava trabalhando e ele já tinha mudado da casa dos pais, estava morando sozinho. E o Chandler Halderson, o caçula, 23 anos,
diferente do Michel. Ele era ambicioso, sonhava grande, estava fazendo faculdade de informática e tecnologia, trabalhava e tinha conseguido arrumar um emprego no SpaceX, no X, no X, uma das empresas milionárias de um dos homens mais ricos do mundo, o Elon Musk. Art e a Krista eram assim pais orgulhosos, aqueles que saíram conta como que estava tranquilo com os filhos, né? Os filhos já crescidos, já encaminhados, e eles trabalharam duro para isso, sabe? Trabalharam, conseguiram criar os filhos, dar uma educação e agora vê-los encaminhado era só orgulho. E agora mais com essa do Chandler ter conseguido esse trabalho no X, uma empresa grandiosa com um trabalho lucrativo, que ele ia ganhar muito dinheiro, ele estava programando já ir para a Flórida, porque ele ia trabalhar na Flórida. Então, não tinha tristeza, estava tudo dando certo, tudo no caminho certo. Eles, os dois, tinham uma casa de campo, sabe, numa cidade, num lugar próximo da casa deles, não muito longe, umas 3 horas mais ou menos. As coisas começaram a mudar no dia 7 de julho de 2021, quando o Chandler Halderson foi à delegacia fazer denúncia do desaparecimento dos pais dele. Ele contou para a polícia que o pai e a mãe dele tinham ido passar o feriado de 4 de julho, o dia de independência, que caiu no fim de semana, na casa de campo deles. E que eles ainda não tinham voltado para casa, não retornaram ainda. Eles tinham ido com um casal de amigos dele, mas que ele não conhecia. Ele não sabia quem era o casal. Então a polícia foi para a casa dele, até o local, e ele passou o endereço, falou onde era a casa de campo que eles tinham ido. Começou a investigação. Foi designado 2 investigadores, sabe, o Brian e a Sabrina Sims, para esse caso de desaparecimento do Bart Halderson e da esposa dele, Krista Halderson. Então, ali eles começaram pelos vizinhos, amigos, família, trabalho, né? E começaram as perguntas, as entrevistas. E a detetive Sabrina, ela ouviu de alguém, de um vizinho, que o Chandler Halderson havia traído a namorada dele. E ela foi procurar a ex dele, a ex-namorada, que chama Catherine Melander. Catherine deixou que ela baixasse os arquivos
do telefone dela para ver as conversas dela com o Chandler. A polícia estava querendo entender porque eles não estavam, as coisas que ele estava falando não estavam batendo, sabe? Quando a polícia chegou, começaram as investigações, ele foi nos vizinhos, sabe? Para perguntar se tinham visto ou ouvido os pais dele, sabe? O irmão dele, o Michel, ele dirigiu 3 horas. Ele foi lá onde era a casa de campo dos pais dele para procurá-los. Para você ver a diferença entre um e outro, né? Então, a polícia já estava meio desconfiada, sabe? As coisas que ele estava falando estavam muito sem nexo. Muito. Então, mas era só isso até então. A polícia foi ver os arquivos do telefone da menina. Ela tinha ele como amigo num app chamado Snapchat. E no Snapchat você pode localizar o seu amigo em tempo real. No dia 3 de julho, antes dele fazer a denúncia do desaparecimento dos pais dele, a Katrina entrou no Snapchat e viu que ele estava num local que ela não conhecia, um local esmo. Então, ela fez um screenshot da tela do telefone. Os investigadores resolveram fazer um outro interrogatório com o Chandler Halderson, porque as coisas não estavam batendo. Ainda mais depois desse episódio, desse local de mata onde ele foi localizado. A polícia queria saber quem que era, que descrevesse o casal que tinha ido com o pai dele, com os pais dele, né? Foi aí que o Chandler, ele mudou o depoimento dele. Ele disse que os pais dele tinham ido para a casa de campo numa emergência que aconteceu um vazamento de água. E então eles tiveram que ir para lá. Inclusive, ele tinha ajudado os pais dele a empacotar as ferramentas para consertar o vazamento. Eles já viram que ele estava mentindo. Ele disse que ele tinha ficado em casa jogando videogame. As coisas estavam rodando tudo a ele, em direção dele. Uma vizinha, uma fazendeira, procurou a polícia e falou que antes do Chandler fazer a denúncia do desaparecimento dos pais, ela havia visto ele saindo de dentro da mata na sua propriedade. E que ela ficou surpresa na hora que ela viu ele ali. Sabe? Ela ficou imaginando o que ele poderia estar fazendo lá dentro da mata. Na hora que a polícia estava lá fazendo o interrogatório para ele, eles receberam
o comunicado falando a respeito dessa pista, dessa nova pista que levava de novo a ele. Então, quando os investigadores começaram a pressioná-lo, ele se fechou em covas e falou que ele queria um advogado. Os investigadores resolveram fazer uma busca no local onde a namorada dele tinha feito a fotografia do Snapchat. E, para surpresa deles, eles encontraram restos mortais humanos, gente. Aí foram fazer, estava sem identificação, porque eles encontraram as pernas e era de mulher. Então, ali nesse local, depois dos testes de DNA, foi confirmado que era a mãe do Chandler, Krista Halderson. Passados, gente, semanas que eles começaram a procurar na área onde a fazendeira, a vizinha lá, tinha falado para eles que tinha visto o Chandler antes dele fazer a denúncia. Então eles começaram a busca ali, sabe? Foram dias de busca. E eles encontraram o resto mortais também. Encontraram um dorso e era de um homem. E foram com os exames para identificação e era o Bart Halderson, o pai do Chandler. Ele, gente, desmembrou os pais dele, tanto o pai quanto a mãe. O pai dele recebeu pelo menos 2 tiros nas costas. A mãe dele não teve como descobrirem o motivo da morte dela, como ela foi morta, porque as pernas foram as únicas partes dela que foram encontradas. A câmara de um vizinho, no dia antes dele relatar, dele denunciar esse desaparecimento, a câmera gravou uma luz bruxulenta vindo da janela da casa dos pais dele, do Chandler, que durou muito tempo, muitos dias. Ele foi preso no mesmo dia do interrogatório. Ele foi preso no dia 8 de julho. Ele fez a denúncia num dia, no outro dia ele já estava preso. Os investigadores foram perspicazes, não perderam uma pistinha sequer. Sabe, ele foi preso rápido. Ele foi preso não pelo assassinato, ainda. Ele foi preso por mentir para a polícia. Porque ele primeiro contou que os pais dele tinham ido passear, passar um feriado, e depois ele mudou.
sabe? Ele mentiu descaradamente e mentiu de novo, né, para a polícia, dizendo que os pais dele tinham desaparecido, sendo que ele tinha assassinado. Ele sabia muito bem aonde os pais dele estavam. O julgamento dele foi em janeiro de 2022. Esse crime, esse caso, foi assim, bem rápido. Eles fizeram menos de um ano, ele foi julgado, devido à comoção, sabe? Eles eram pessoas queridas na cidade. O Daniel, amigo da Krista, colega de trabalho dela, ele estava ligando para a Krista, ela não atendia, ele passava mensagem, ela não atendia, porque ela não tinha ido trabalhar, ela não tinha comparecido no trabalho, ele estava preocupado. O que será que aconteceu que ela não veio trabalhar, né? Então ele resolveu ir na casa dela. Então ele chegou, quem estava lá era o Chandler Halderson, o filho dela, o mais novo, caçula. Então ele contou para o Daniel que os pais dele tinham ido passear, passar o fim de semana na casa de campo e que não tinha voltado ainda e que ele estava sem notícias. Então ele explicou para o Chandler, falou, olha, eu estou tentando falar com a sua mãe, eu estou mandando textos, mensagens, e ela não me responde. Sabe, é muito estranho isso. Eu acho que você tem que procurar a polícia para te ajudar a saber o que está acontecendo. Foi aí que ele resolveu fazer a denúncia. Na fazenda onde o corpo do pai dele, as partes do corpo do pai dele foram encontradas, foi encontrada também a arma, uma espingarda. Foram encontradas as ferramentas que ele usou para desmembrar o corpo dos pais. E essas ferramentas, elas estavam com sangue. E o sangue foi feito DNA, esse sangue foi colhido e feito o teste de DNA e era o sangue da Krista e do Bart. Então a polícia já tinha uma evidência muito grande, já tinha provas contra ele. Mas ele alegou inocência, sabe? Ele disse que não tinha feito aquilo, sabe? Que ele ficou o tempo todo em casa. No julgamento dele, que começou em janeiro de 2022 e terminou em março, ele foi condenado no dia 17 de março de 2022. O Chandler assassinou os pais dele porque ele estava mentindo para eles que ele estava estudando. Ele falsificou e-mails, sabe, da escola, da faculdade, para mostrar para os pais dele. Mas, na verdade, ele não estava estudando. E ele inventou toda a história do trabalho lucrativo que ele tinha arrumado com um milionário. Ele inventou. E o pai dele, o Bart Halderson, que descobriu isso, porque ele estava estranhando que ele nunca tinha dinheiro. O pai dele
que pagava aula de natação para ele, que arcava com as despesas para ele sair, se divertir, tudo era o Bart, o pai dele, que bancava. E ele tinha o trabalho dele. E agora estava com um trabalho assim de milionário, né? Ele ia estar bem, ele ia ter dinheiro. Então ele estava perguntando para ele a respeito da ajuda em casa, né? A respeito do dinheiro. Então, o que que acontece? O Bart, pai dele, resolveu ligar para a faculdade para saber como é que estava, como que ele estava indo, sabe, na aula, na escola. E foi aí que ele ficou desesperado, porque o filho dele, o Chandler Haldane, não era nem matriculado na escola, nem matriculado ele era. Então ele ficou possesso e falou: Olha, eu vou marcar uma reunião com o diretor da escola para a gente ir lá. Eu, você e ele, nós vamos conversar. Porque ele batia o pé falando que o, ele estava assim, que ele estava estudando. E ele já sabia que não, que aquilo era mentira dele. E o trabalho também, ele tinha descobrido que não, aquilo era mentira também. Então, o que que ele fez? O Chandler friamente pegou a arma, a espingarda, que era do pai dele. O pai dele tinha ganhado de um amigo dele de presente. E quando o pai dele virou para sair da sala, ele atirou no pai dele pelas costas. Ele esperou a mãe dele chegar e também tirou a vida da mãe dele. Os promotores, os advogados, todos, eles acreditam que ele fez tudo isso, ele fez todo o desmembramento dos pais dele na casa deles, no porão. Apesar do porão estar limpo, eles jogaram a luz azul no escuro e apresenta manchas de sangue. Então, ele fez todo o desmembramento ali. E, gente, ele pegou as partes dos pais dele, o crânio principalmente, e ele queimou tudo na lareira. Os investigadores, os legistas, encontraram 200 fragmentos de ossos misturados com as cinzas na lareira. O Chandler Haldane tentou despistar a polícia para ele ganhar mais tempo. Ele disse para a polícia que os pais tinham ido para a casa de campo, porque ele, com certeza, pensou que a polícia ia todinha para lá, para a casa de campo, que a palavra dele ia ser a risca de tudo. Eles iam investigar a casa de campo, que eles não iam encontrar vestígio de nada lá. Tudo limpo, sem vestígio. Que eles não iam investigar a casa deles, onde eles moravam, os vizinhos. Ele pensou que a investigação toda seria na casa de campo, com certeza. Sabe, ele premeditou esse detalhezinho.
Ele pensou até nisso, de tão mentiroso que ele é, enganador. A polícia ficou de boca aberta. Como que a pessoa pode abrir a boca minuto a minuto para mentir? Quando ele não pôde mentir, que foi no julgamento dele, ele não tinha como, ele não poderia mentir. O que que ele fez? Ele ficou calado, ele não fez uma declaração, ele não contou nada. Ele não contou como ele fez, onde e nem por quê. Ele ficou calado. Tudo o que foi dito no julgamento dele foi através da investigação dos promotores. Sabe, que chegaram, investigaram a escola, investigaram o trabalho, computador, tudo, e foram montando o quebra-cabeça. Ele não abriu a boca, não falou nada. Chandler Halderson foi condenado pelo assassinato dos pais dele, por ter mutilado os pais dele e por ter escondido o corpo deles. Foram encontradas ossos, pedaços de ossos na mata inteira, numa área grande, que ele esparramou para dificultar, sabe, encontrar as partes. Ele dificultou o trabalho dos investigadores. Então, ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional, em tempo algum. Em 2025, agora ele está com 27 anos de idade, gente. Então ele vai pagar, vai ter tempo de arrepender. Não sei se isso é pior, né, do que morte, que é a pena de morte, no caso dele. Como uma pessoa que tem o amor, o carinho, a dedicação, a orientação dos pais pode fazer isso, né? Como que pode? Eu não consigo entender como um filho tem coragem de fazer isso com o pai. Ou você vê casos de filho que assassina o pai, pais que assassinam os filhos. Como que isso pode acontecer, né? É muito triste isso, é desafiador, é desesperador você pensar numa situação dessa. Eu não consigo me ver numa situação, não consigo imaginar, sabe, uma coisa dessas. E aí, o que que vocês acharam desse caso? O que que vocês acham? Isso tem a ver com a criação da criança ou não? Deixa aí nos comentários para mim. Então, gente, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.